Pense bem na situação. Imagina receber a instrução para abandonar toda a sua segurança financeira. A reputação, a estabilidade. Sim, largar absolutamente tudo. Isso. E tudo isso para construir uma embarcação colossal no meio do nada. Tipo, aguardando um desastre meteorológico que o mundo nunca tinha visto. É loucura para qualquer um que olhe de fora, né? Exato. Ou, pior ainda, pense na agonia de ter que entregar a vida do único filho. Aquele milagre que se esperou por um século inteiro para segurar nos braços e fazer isso confiando puramente numa promessa invisível. Nossa, é pesado demais. É uma realidade aterrorizante e incrivelmente bela ao mesmo tempo. É isso que costumamos chamar de fé. Então, Shalom, que a infinita paz e a graça do nosso Altíssimo Amado Abba Yahweh e do nosso amado Mashiach Yahushua estejam com cada pessoa que nos acompanha hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. Shalom. Olha, é um privilégio gigante estarmos aqui para essa análise profunda hoje. E o material que a gente tem em mãos não é só um documento histórico, sabe? Com certeza não. É o capítulo 11 do livro de Hebreus, ou Ivrim, na Bíblia hebraica. É um verdadeiro divisor de águas. O nosso grande objetivo hoje é entender a engenharia por trás da emuná, a fé. E a gente precisa dar um aviso de base importantíssimo para quem nos ouve, não é? Sim, sobre as traduções originais. Exatamente. Todo esse estudo de hoje é feito com um carinho imenso e muito tremor, porque estamos usando as notas originais hebraicas desse texto. E também, claro, faremos questão absoluta de usar os nomes sagrados com o maior respeito possível. Sempre. Quando falarmos do nosso Altíssimo Criador, o nosso Abba, vamos usar o seu nome verdadeiro, Yahweh. Isso. Nada de usar títulos genéricos ou usurpados. Perfeito. E quando nos referirmos ao nosso Salvador, usaremos o seu nome, Yahushua. Fazemos isso não por uma formalidade vazia, mas para honrar a raiz mais pura das Escrituras. É fundamental. E sabe, muita gente hoje em dia vende essa ideia de fé, de emuná, como se fosse um pensamento positivo, sabe? Uma coisa meio mística. É tipo, pense forte que o universo devolve. Exato. Só que esse capítulo destrói essa visão completamente. A galeria de honra de Ivrim 11 tem pessoas que sangraram, que choraram muito e que viveram coisas extraordinárias no pó da realidade diária. É muito prático, né? E o texto já começa logo nos versículos de 1 a 3, definindo o que é a mecânica desse poder invisível. E não tem nada a ver com otimismo. A definição hebraica diz que a emuná é a substância do que esperamos e a evidência do invisível. Substância. Uma palavra forte. Muito. E tem uma nota hebraica fascinante aqui no original. Ela diz que essa esperança é baseada no passado, no presente e no futuro. É por essa emuná que a gente entende que Al formou o universo Zolamim. Uau! Ou seja, toda a matéria que a gente consegue tocar, o reino visível, foi feita a partir de algo que não se vê. Deixa eu tentar materializar isso para quem está acompanhando a gente. Normalmente o pessoal compara a fé com a fundação de um prédio, né, que fica debaixo da terra, invisível. Sim, uma analogia comum. Mas, pensando nessa palavra substância, eu prefiro a ideia da gravidade. Ah, interessante. Como assim? A gravidade é totalmente invisível. Você não consegue pegar um punhado de gravidade e guardar num pote. Verdade. Mas é ela que impede os planetas de baterem uns nos outros, mantém os nossos pés no chão. Sem a gravidade, tudo desmorona em segundos. Então a emuná atua como essa gravidade espiritual estabelecida por Yahweh. Nossa, essa imagem da gravidade é perfeita. Ela mostra como a emuná nos prende à realidade do Altíssimo. E se a gente for olhar a nota de rodapé lá do versículo 2, a gente vê como essa gravidade unifica toda a história. Essa nota é importantíssima, né? Demais. O texto diz que os antepassados, o povo Yahudi, tiveram uma boa reminiscência, algo muito bom. E a nota de rodapé esclarece um detalhe gigante. Desde o princípio, Yahweh sempre teve apenas um grupo de eleitos. Só um. Só um. Nunca houve essa divisão que o pessoal faz hoje em dia entre igreja de um lado e povo judeu do outro.
Isso simplesmente não existe na base original. A gente é uma coisa só. Exato. Somos todos uma única comunidade de fé. Somos o remanescente dos Yaldim, a casa de Efraim, o povo das nações incluído na mesma promessa. Caramba, isso muda a forma de ler a Escritura. A gente não está lendo a história de uma religião antiga. É a nossa certidão de nascimento espiritual. É a nossa família. Mas aí, entra um dilema bem prático para cada pessoa que nos ouve agora. Como é que a gente aplica essa gravidade invisível quando a conta do banco está zerada ou o diagnóstico do médico é aterrorizante? Esse é o coração do capítulo. A tensão entre o visível, que assusta, e a promessa que não se vê. O verso 6 até diz que sem emuná é impossível agradar a Yael. É pré-requisito. Sim. E para provar como isso funciona na prática, o autor traz os nossos irmãos mais velhos. Evel, que é Abel, Shanok, Enoque. Mas o caso de Noar, o Noé, eu acho que é onde a psicologia da emuná fica escancarada. Noach é um absurdo, se você parar para pensar. Totalmente. Ele recebe um aviso de Yael sobre algo invisível, nunca tinha chovido, e aí ele é mandado construir uma Bait, uma arca colossal para salvar a humanidade. Imagina um empresário hoje, vendendo tudo que tem para construir uma nave espacial no quintal. Porque teve um sonho. Isso, ele viraria motivo de piada no mundo inteiro. Foi o que aconteceu com Noar por décadas. Ele aguentou muita zombaria, mas a emuná dentro dele era mais forte do que a opinião pública, sabe? E a gente vê essa mesma ruptura radical com Avraham e Sara. Avraham teve que largar o conforto todo. Sim, ele recebeu a ordem de sair da cultura dele, do conforto, para um lugar que ele nem sabia onde era, saiu às cegas. Acabou morando em tendas pelo resto da vida, como peregrinos os Gerim. E Sara, numa idade super avançada? Exatamente, contra toda a biologia, pela emuná, ela recebeu poder para gerar um filho. E ao prometer uma descendência numerosa, como as estrelas, as Kochavim. Sabe uma coisa no versículo 16 que me fascina? O quê? Tem uma nota de rodapé explicando que eles não moravam em barracas porque curtiam acampar, ou porque gostavam de ser nômades. Não mesmo. Eles aguentavam o desconforto porque queriam algo maior. A nota diz que eles não tinham uma esperança pagã, não queriam só um pedaço de terra no Oriente Médio. Exato. A pura doutrina hebraica que eles seguiam apontava para Yal-Shalaim renovada, a cidade celestial que o próprio Yael preparou. Eles sabiam que a pátria deles não era ali. Isso é um tapa na cara da nossa geração, sério. Nossa, por quê? Porque a gente é obcecado por controle. Queremos garantias, queremos ver o aplicativo dando o caminho exato. E a história de Avraham nos força a largar essa necessidade de ver para crer. É viver no desconforto, aguardando o que é invisível. Exato. É abrir mão do controle. E acho que esse lance de largar o controle chega no nível máximo nos versículos 17 a 19. Ah, o teste de Yitzhak. Sim, sair de casa é uma coisa, mas o que acontece ali com Isaac, o Yitzhak, é o teste de emuná mais dramático que a humanidade já viu. Com certeza. Avraham foi provado ao extremo, e Yael pediu que ele oferecesse o próprio filho no altar. E o peso disso, o rapaz não era só o filho amado, ele era a própria promessa de Yael materializada depois de 100 anos. Se ele morre, como fica a promessa? Aí que está o segredo. A promessa dizia que em Yitzhak, a semente dele seria chamada. E tem um ponto importantíssimo aqui na nota de rodapé do verso 19. O que a nota diz? Ela mostra como a mente de Abraham funcionou. Ele não obedeceu igual um robô, sem pensar. A emuná dele raciocinou. Ele concluiu que Yael era poderoso para ressuscitar Yitzhak dos mortos. Nossa, ele já pensava na ressurreição ali. Sim, ele sabia que o sacrifício não era o fim. E a nota deixa absurdamente claro que esse momento foi uma figura profética maravilhosa do nosso Salvador. Era a sombra perfeita do nosso amado Mashiach Yahshua, que iria morrer no madeiro e ressuscitar pelo poder de Yael. Uau! Então, enquanto Abraham subia a montanha, quietinho, com o coração apertado, ele estava vivenciando um pedacinho da dor que o Altíssimo sentiria ao entregar Yahshua no madeiro por nós. Exatamente isso. Isso vira a nossa visão de fé de cabeça para baixo. Muita gente trata a fé como uma moeda de troca, né? A gente coloca a fé na máquina e espera sair o milagre.
um conforto material. Uma vida fácil. É, mas Avraham nos pergunta, a gente confia em Yahweh quando ele pede de volta o que a gente mais ama? Quando nossos planos morrem, nós temos essa certeza da ressurreição? É uma pergunta que dói, mas é necessária. E esse padrão de enxergar além do agora, além do ganho imediato, passou para outras gerações. Se a gente pular para os versos 23 a 29, a gente encontra Moshe. Moisés. Isso, Moshe passou pela mesma escolha. Os pais dele já tinham mostrado emuná, escondendo ele do rei, do Meler, mas a decisão dele quando adulto é surreal. É quase inacreditável. Ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Trazendo para hoje, é como se ele fosse o príncipe herdeiro do império trilionário mais tecnológico da época, Mitzraim, o Egito. Sim, ele tinha o mundo aos pés. E ele larga todo esse PIB, todo o luxo, para ir sofrer no deserto e apanhar com o povo oprimido de Yahweh. Mas presta atenção no motivo dele. O texto fala que ele escolheu a aflição no lugar dos prazeres temporários do pecado. E aqui tem uma nota de rodapé, do verso 26, que é de cair o queixo. Pode falar. A nota revela que Moshe suportou toda aquela humilhação e o opróbrio porque ele já tinha uma compreensão básica sobre o Machia. Pera, vamos devagar aqui. O texto está dizendo que Moshe suportou o Egito porque já sabia do Machia, mas ele viveu milênios antes de Al-Shavir. Pois é, mas a promessa da redenção existe desde o Éden. A luta de Moshe não era só para conseguir uma terra lá no Oriente. Ele valorizou a afronta do Machia mais do que o ouro do Egito. A grande recompensa futura dele era o próprio Yahusha. Caramba! Foi essa visão transcendente que deu a ele a coragem para fazer a travessia do Mar de Caniços e tudo mais. Mas pensa na aplicação disso para cada pessoa que está nos ouvindo agora. A gente sofre com pequenos mitzraíns todos os dias. Verdade, as propostas do mundo. Sim, uma chance de dar um jeitinho no trabalho para ganhar mais, um atalho ético que garante um prazer rápido. O mundo grita para a gente agarrar o que é visível. E Moshe nos desafia a olhar para essas coisas e dizer, não, a recompensa invisível de Yahweh vale infinitamente mais. É focar na eternidade. E quando Moshe acendeu essa chama, a Emuná virou um movimento de toda a nação. E aí a gente chega no clímax do capítulo, do verso 30 em diante. Que é uma parte muito intensa, né? Muito. O autor começa a listar vitórias absurdas, milagres gigantescos. Sim, coisas tipo as muralhas de Jericó caindo sozinhas depois de 7 dias, a fé de Rahav salvando a própria família. E ele cita que faltaria tempo para falar de Gideão, Davi e de todos os profetas, os Neviim. Eles venceram exércitos, fecharam a boca de leões. Vitórias de cinema. Só vitória épica. Mas aí, no verso 35, ele dá uma freada brusca. Ah, essa parte dói. O texto diz, mas outros. E a lista muda completamente. De generais vitoriosos, passamos a ver heróis que foram torturados, apedrejados. Sabe o que me choca? É que foi a mesma Emuná. Sim. Alguns andavam vestidos com peles de ovelha, se escondendo em cavernas, passaram fome, foram afligidos. E o texto solta aquela frase no verso 38, dos quais o mundo, o Olã, não era digno. Olha, a gente precisa pausar aqui. Hoje tem uma corrente moderna que você liga a televisão e tá lá, dizendo que ter fé é garantia de ser rico, de não ficar doente nunca, de ter sucesso absoluto. A famosa teologia da prosperidade? Exato, mas isso é totalmente rechaçado por esse trecho. Preste muita atenção, você que acompanha esse estudo. A mesma fé, a exata mesma emuná, que fez um homem abrir um mar e destruir exércitos, fez outro homem aguentar ser cerrado ao meio sem negar a Yahweh. Nossa, é muito profundo isso. A fé não é um cartão de crédito para comprar uma vida sem dor. A emuná é a âncora que nos prende ao Altíssimo, seja no meio de um milagre espetacular ou no meio de um silêncio muito doloroso. A emuná não transforma Yahweh num gênio da lâmpada para nos servir. Ela nos transforma para servir aos propósitos dele. Perfeito. E os versos 39 e 40 fecham isso de um jeito espetacular. Tem mais uma nota de rodapé vital aqui.
O autor diz que todos esses gigantes morreram sem receber a promessa completa na Terra. Parece trágico, né? Morreram sem ver tudo acontecer. Parece, mas o verso 40 explica que Yao proveu algo melhor para nós. A nota diz textualmente: eles não poderiam se tornar perfeitos são nós. Como assim, sem a gente? É que, na cabeça de muita gente hoje, existe o dispensacionalismo. Acham que Yao lida com grupos diferentes em épocas diferentes, tipo judeus numa época, igreja em outra. Ah, sim, as separações. Mas essa nota destrói isso. Não tem separação. Somos todos a casa de Efrém. O plano de Yao é um só. Todos nós formamos um único corpo. Os patriarcas foram a fundação e nós somos a conclusão da mesma obra. Eles estão esperando lá para que possamos cruzar a linha de chegada todos juntos no mesmo reino. Uau! Chega a dar arrepios pensar nisso. O sacrifício que eles fizeram pavimentou o chão que a gente pisa hoje. E isso joga uma responsabilidade enorme no nosso colo. Com certeza. Sabe um pensamento final provocativo para quem está ouvindo? Se Avraham, Moshe, Rachá foram tão absurdamente fiéis a Yao, apenas vendo sombras, enxergando a promessa bem de longe, qual é a nossa desculpa hoje? Nenhuma, né? Nós já temos a luz completa. Já sabemos que nosso amado Mashiach, Yahshua, veio, venceu o pecado, sofreu no madeiro e ressuscitou. E que Yao enviou o Ruach HaKadosh para nos guiar. Se eles venceram até a morte com o invisível lá atrás, o que nos impede de viver uma vida inabalável hoje? Pois é, não tem desculpa. E o desafio prático para esses próximos dias é a gente fazer uma autoavaliação sincera, identificar onde estamos ancorando a nossa confiança. Será que é na conta bancária? Na aprovação dos outros? É um exercício difícil. A gente precisa intencionalmente soltar as amarras do visível e confiar nas mãos invisíveis de Yao, sabendo que as mãos do nosso Abba são muito mais reais que o chão que a gente pisa. Maravilhoso. A gravidade dele jamais falha. Bom, chegamos ao final deste mergulho incrível no capítulo 11 de Ivrim. E a gente quer encerrar com o mesmo coração reverente que Shaul tinha nas cartas dele. Sim, que o amor incomparável e a graça infinita do nosso altíssimo amado Abba, Yao, e a direção irretocável e perfeita do nosso amado Mashi Yahusha, através do amparo consolador do seu Ruach HaKadosh, sejam a verdadeira substância operando e guiando cada novo passo, cada nova respiração. Desejamos a cada pessoa que nos acompanhou um profundo e sincero Shalom. Shalom.